Estamos começando mais um Resenha Épica e hoje nós vamos falar sobre a Unidade 731. É uma história muito sombria e que pouca gente sabe. Um dos episódios mais obscuros da Segunda Guerra Mundial. Eu sou o Felipe Sampaio. Eu sou o Bruno Campos. E eu sou o Raul Trindade. Bem-vindos ao Resenha Épica! Ainda dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial e o Japão, hoje a gente vai falar da Unidade 731. Uma unidade que parece ter saído de um filme de terror, onde experimentos biológicos eram feitos com seres humanos para testar doenças e todas as ideias mirabolantes que surgiam ali na cabeça dos cientistas. É um dos capítulos mais obscuros aí da história da Segunda Guerra Mundial e ainda muito pouco conhecido. Então, se você nunca ouviu falar nesse assunto, se você já ouviu e quer saber um pouco mais, já vai deixando aí pra gente um like, uma curtida, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram, que a gente está sempre buscando coisas novas, interessantes aí sobre história para trazer para vocês. Isso aí é uma forma da gente chegar a mais épicos também, pessoal. A gente está querendo aumentar, né, o nosso número de seguidores aqui, e quando vocês curtem aí, compartilham com os amigos, vocês estão ajudando muito nisso, tá? Mas, Raul, como é que é essa história aí, cara? Isso aí, essa introdução que você fez me fez pensar naqueles experimentos lá dos nazistas, né? Inclusive, eram aliados aí do Japão, né, na Segunda Guerra. É mais ou menos isso? É isso mesmo. A história do Dr. Mengele, né, o médico nazista lá de Auschwitz, é muito conhecida, até famosa. O Dr. Mengele morreu aqui no Brasil, inclusive, né? Que dá um bom episódio também. Dá um ótimo episódio. A diferença é que os nazistas tinham aquela ideia de eugenia, né? E o Mengele tinha uma fixação com gêmeos, com deformação, e havia sempre aquela coisa de provar a superioridade étnica, a pureza racial alemã. O campo 731, as instalações, né, que formaram a unidade 731, tinham uma espécie de viés científico, né? Era uma ideia mais de guerra biológica, uma ideia de testar armamentos biológicos, de sair na frente dos inimigos desenvolvendo armas baseadas em vírus, em causadores de doenças, ou mesmo testar os limites do corpo humano para saber como reagir melhor com as situações do campo de batalha. E vários cientistas renomados, conhecidos no Japão, estiveram envolvidos, né, nessa unidade 731 no esforço de guerra durante a Segunda Guerra. Na verdade, a criação desse campo da unidade 731 é anterior à Segunda Guerra Mundial. Ela acontece no contexto ali da expansão imperial japonesa. Antes da Segunda Guerra Mundial começar mesmo, já estava rolando a Segunda Guerra Sino-Japonesa. Segunda ou Terceira Guerra Sino-Japonesa, né? Então, assim, os japoneses já estavam num conflito bélico, já estavam fazendo prisioneiros de guerra, né? Então eles já estavam, assim, em combate, digamos assim. Não, e cometendo crime de guerra. E cometendo muitos assim, crimes de guerra. Crimes de guerra China, horrendos, na Coreia. né? Por isso, inclusive, pessoal, que a gente tem que tomar muito cuidado para não ofender esses povos asiáticos, né? Quando a gente fala, pô, esse negócio de chamar todo mundo de japa, ou todo mundo de China, não, é tudo igual, haha. Meu irmão, isso aí eu acho que é uma das piores coisas que você pode fazer, porque, obviamente, é racista e xenofóbico, né? Mas tem um agravamento aí, porque principalmente quando você chama um coreano ou um chinês de japonês, isso tem uma carga histórica assim, muito pesada, porque o Japão, nesse momento aqui, o Império do Japão, ele fez atrocidades contra esses povos, né? Então você está aproximando assim uma pessoa que é descendente de pessoas que sofreram muito, né? E as pessoas que fizeram esse pessoal sofrer. Então, assim, acho que ficou meio confuso, mas assim. Resumindo, iguais, tá tocando na ferida, pisando Tocando no na calo. ferida, exatamente. E falando desse contexto da Segunda Guerra Mundial, o eixo que era formado lá pela Alemanha, pela Itália e pelo Japão, dentre outras nações, tinha algumas características semelhantes, né? Eram governos fascistas e
enquanto a Alemanha tinha aquela ideia de raça ariana, né, de nação superior, o Japão tinha também um pensamento supremacista, mas que não era baseado necessariamente nessa questão de raça, o que é interessante também. Era mais uma crença numa autodeterminação, né, de um destino japonês de exercer domínio sobre aquela região da Ásia, de que eles eram melhores e eles tinham uma espécie de direito histórico sobre esses povos asiáticos. E isso moveu o imperialismo japonês. Isso também serviu para convencer os soldados, né, a lutarem em favor do império. E é nesse contexto que esses japoneses vão estar sob controle de uma região na China, chamada Manchúria, onde eles vão montar a unidade 731. Essa unidade onde vão acontecer esses experimentos escabrosos que a gente vai descrever. Bom que tu falou, que eu já ia perguntar isso. Qual era a localização mesmo, né? Onde que ela ficava fisicamente? Aí você já falou, ficava na China então, né? Na China. Uma região ocupada pelo Japão aí nesse período, meados dos anos 30 até o final da Segunda Guerra Mundial. Então eu imagino que, infelizmente, os chineses devem ter sido os maiores, né, a maior quantidade de cobaias humanas utilizadas nisso aí, né? Tava dentro de território chinês ou não? Cara, a unidade 731, ela explorou, com certeza, as cidades, as vilas que existiam ao redor. Era, na verdade, um complexo, né, de prédios, um complexo científico-militar, digamos assim. Houveram situações em que eles testaram doenças sendo disseminadas na água. Eles montavam unidades de tratamento de água, diziam que estavam tratando a qualidade da água, para envenenar populações de cidades, de vilarejos, para estudar como é que uma doença se disseminava ou saber uma taxa de mortalidade, o que é completamente desumano, né? Há episódios de doces contaminados sendo entregues para crianças, e havia um interesse em saber como crianças e idosos iam reagir a doenças, né, as populações mais frágeis. Tudo isso numa ideia de guerra biológica, de ter controle sobre pragas, sobre doenças, vírus, para ter uma vantagem na guerra. O que soa assim completamente desumano, né, se a gente pensar. Mas eu tava crente que a gente ia fazer um episódio hoje pra rir, um negócio descontraído, porque os últimos dois, né, já foram relativamente pesados, né? Já eram temas relativamente pesados. Aí, não dá nem pra contar piada agora, porra. É um negócio mó desgraça. Vai ser difícil chegar naquela leveza que a gente busca. Hoje a gente vai mais pelo bizarro mesmo, pelo absurdo, pra conseguir aqui a atenção do pessoal que segue a gente. Realmente. Mas aqui, cara, sabe o que isso que você tá falando aí me fez lembrar agora? Não tem tanta conexão assim, né? Mas a gente sabe que já é muito bizarro um país, vamos dizer, colonizador, né? País invasor ali, fazer experimentos com os nativos do país invadido. Mas você imagina um país que faz esse tipo de teste com a própria população, né? Nos Estados Unidos, a gente já pode fazer um episódio sobre isso, inclusive, que os Estados Unidos já fez algumas pesquisas, né, de doenças, principalmente sífilis, onde eles infectavam a população, principalmente pessoas negras, né, óbvio, né, e assim, faziam, durante décadas eles fizeram isso. Tem um projeto nos Estados Unidos que as pessoas eram infectadas com sífilis sem saber. Tá? Elas achavam que estavam recebendo um tratamento específico. Na verdade, estavam sendo infectadas e recebiam placebo, entendeu? Só para esses médicos eles estudarem a evolução das doenças nesse grupo racial de pessoas negras, para você ver que loucura. Não deixa de ser um tipo de experimento biológico, né? Foi sim. A ética médica aí sendo deixada de lado. A unidade 731, ela tem aí umas características que chamam muita atenção. Ela foi chefiada por um tenente-general chamado Shiro Ishii,
que foi bastante reconhecido e respeitado, né, até o momento aí. Enfim, não foi à toa que ele foi escolhido para chefiar essa unidade. Eu tenho alguns números que ela chegou a contar com 3.000 militares. Dentre esses, pessoas com formação biomédica, né, médica, de medicina, no controle e conhecimento de bactérias e vírus. Teve 150 edifícios e cerca de 600 prisioneiros. Um dado assim que nos estarrece é que os fornos de cremação eles funcionavam 24 horas por dia. Então esses prisioneiros, na verdade, eram cobaias de laboratório, né? Utilizadas ali dia após dia para todo tipo de teste que a gente puder imaginar. E os principais tipos de experimentos que eram feitos tinham a ver com a disseminação de algumas doenças propositalmente. É muito doido imaginar isso, porque a gente imagina se um cientista, um médico, né, uma pessoa que se forma para salvar vidas, para conhecer ali doenças no intuito de combatê-las, né? Essas pessoas foram recrutadas, foram convencidas a participar de um experimento, né, dentro do esforço de guerra, que ia causar muito sofrimento para as pessoas, né? Ele abria mão daquela ética científica, né? Cara, isso é... Porra, o que leva... Eu acho que é um questionamento que a gente pode fazer, né? O que levava um médico japonês, por exemplo, a abrir mão disso? Né? Qual era a convicção que foi embutida na mente dele ali para ele abrir mão de todos esses valores que ele aprendeu durante a formação dele, né? Isso é muito chocante. Eu acho que guerra, né? Eu acho que é uma combinação de fatores, né? Mas assim, a gente, principalmente na escola, a gente é muito levado a pensar às vezes, né? Da forma como... Não tô dizendo... Tô vindo com papo de doutrinação de professor, não, tá? Mas eu tô falando assim, eu quero dizer é que a gente escuta muito falar sobre as atrocidades dos nazistas na Segunda Guerra, né? E eles meio que ficam tão desassociados à humanidade, né? Que a gente às vezes acaba achando que foi um caso muito isolado, né? Mas esse tipo de coisa acontecia muito, né? A desumanização de pessoas acontece até hoje. E, cara, eu acho que é uma série de fatores, lógico, mas eu acho que um dos principais é aquela desculpa do não, tava cumprindo ordem. Então, eu acho que isso pode se aplicar aqui. É uma zona de conforto muito forte, né? Você se colocar... eu estava cumprindo ordens, isso abre toda a tua responsabilidade. Não foi uma decisão minha. Entendeu? E tem todo aquele discurso ali de que, eu tô fazendo isso por um bem maior, talvez, né? Porque eles estavam, pelo que eu tô vendo, eles estavam testando armas químicas, né? Que seriam usadas em guerra, né? E questão de contaminação, né? Por doenças e tal, esse tipo de coisa. Então, sim, infelizmente, cara, esses médicos, principalmente os nazistas também, mas nessas situações aí, se usa muito essa desculpa de que, mas a gente descobriu muita coisa com isso, ou fizemos avanços com isso e tal. Quando você abandona a ética, né, para fazer experimentos, muita coisa você pode descobrir, mas qual é o preço, né? Disso. Mas aí, tem um negócio legal também da gente falar. A gente já falou de guerra biológica em episódios anteriores. O episódio que a gente fala, se não me engano, é sobre Saladino, que a gente fala de corpos infectados com a peste negra que eram lançados para dentro da muralha de fortalezas sitiadas, né? Isso não deixa de ser guerra biológica. Existem episódios, né, na história da humanidade de pragas, né, que foram usadas como arma de guerra. Mas deliberadamente, como se fez nesse ponto específico aí da história da unidade 731, é algo que chama a atenção, né? O complexo em si, ele tinha laboratórios, tinha áreas de teste e havia ali o desenvolvimento de variantes da sífilis, da peste bubônica, do tifo, da cólera, da difteria, febre amarela, meningite, varíola, hantavírus, também chegaram a estudar o antrax. Então, isso abre uma brecha para a teoria da conspiração que eu adoro, né?
Porque quando você está criando doenças, está criando variações, até que ponto você consegue controlar aquilo ali naquele local? Né? A gente começa a pensar em todas essas pandemias e epidemias que tiveram ao longo da história, quer dizer, ou pelo menos a partir do vieram ali dessa área da China, inclusive. Pô, a partir do momento que existe a manipulação genética de bactérias, vírus, etc., né? A partir do momento que existe essa ciência, cara, o que não foi criado pelo ser humano e acidentalmente ou não, isso saiu e se espalhou pela humanidade. Né? Não só a questão ética que a gente está falando aqui, que a galera tem que ter, cara, mas tem que ter um controle muito escroto daquilo ali que eles estão fazendo para aquilo ali não virar um problema muito maior, né? Mas um negócio interessante é que Segunda Guerra a gente está falando do início do desenvolvimento aí, de produtos farmacêuticos ainda, né? Em relação à Primeira Guerra, o avanço já era muito maior, mas até não se conhecia muito bem, não, o efeito dessas doenças, né? Por isso que se torna mais perigoso ainda, porra. Mas, cara, quando tu não conhece a parada, tu vai mexer com ela? Mas como é que eram esses testes? Era tipo assim, era controlado dentro de salas, tipo, a pessoa era injetada, ou como é que era essa parada? Eles chegaram a desenvolver um tipo de bomba de cerâmica que foi testada, inclusive, nessas cidades ali da Manchúria próximas. A cidade da unidade 731 era Harbin, eu não tenho certeza da pronúncia, né? Era uma bomba de cerâmica que eles colocavam ali esse tipo de arma biológica, né? Esses vírus, enfim. E eles lançavam isso numa determinada área, numa determinada cidade, e verificavam ali o nível de contaminação das pessoas. Então eles tinham esse negócio assim, esse viés também de desenvolvimento de armamento. Mas os prisioneiros de guerra, principalmente chineses, né, capturados na invasão, mas também chegou a ser prisioneiro lá na unidade 731, britânicos, norte-americanos, também chegaram a passar por essa unidade. Se contaminava deliberadamente o prisioneiro e viu o que acontecia com essa pessoa. Foram feitas muitas vivisecções ou vivissecções, é uma palavra do português que eu não sei bem pronunciar, que é basicamente... Eu não sei nem o que significa, se você quiser nos dar a honra de uma breve explicação. Cara, é terrível. É basicamente você abrir uma pessoa viva, sem anestesia, para ver o que está acontecendo com os órgãos internos. Eles queriam estudar o impacto dessas doenças, desses vírus e bactérias no corpo humano. Então as pessoas eram abertas, ainda vivas, para estudar esses órgãos. Órgãos eram retirados, colocados de volta, com o intuito de colher dados, né, a respeito da disseminação dessas doenças. Assim, chocante pra caralho, pô. Pensar que isso é uma realidade que aconteceu numa história tão recente, pô. Segunda Guerra Mundial, o nego fazendo isso. Coisa e assim, tem foto disso, tem até alguns experimentos, chegou a ter vídeo, porque havia uma ideia de que isso fosse colhido como material e houveram universidades no Japão que tiveram aula com esse tipo de material, com esses vídeos, com essas imagens que foram produzidas. Chegou a ter uma divulgação bem restrita desse tipo de experimento que estava sendo feito lá. Assim, se extrapolou muito a questão da barreira ética, né, desses experimentos. E assim, eu não aconselho a pesquisar na internet, mas acha-se muito fácil, até nos textos mesmo que eu li pra gente gravar hoje, tem algumas imagens que são, nossa, cara, é aterrador, assim. É como eu falei no início, né, parece que a gente não tá falando da realidade, parece que a gente tá falando de um filme de terror. Pô, mas que climão, né? Que clima maneiro, né? Que pauta legal que você escolheu, Raul, cara. Pô, que clima pesado. Caraca, vida. Que coisa. E não melhora não, pra falar a verdade. É mesmo? Resenha fúnebre hoje, pessoal. Mas, cara, quantas pessoas que passaram por isso aí? Tem dados disso? Acredito que, infelizmente, normalmente essas bizarrices assim não são documentadas, né? Cara, quantas pessoas passaram. É difícil fechar um número, né? Mas pessoas mortas dentre esse período é entre 3 mil e 12 mil. Porque
tem a questão da disseminação, né, de doenças através da água, o lance que eu falei da distribuição de doces, né, contaminados. Então não se tem certeza desse impacto. Controlar, né? Isso Mas é aquilo que eu falei, cara, os fornos de cremação funcionavam 24 horas, então era o tempo inteiro, né? A parada da desumanização era tão forte assim, que eles chamavam as pessoas de toras. Tipo assim, a palavra japonesa para chamar de tora era como eles chamavam essas cobaias. Esses números provavelmente foram manipulados depois que a guerra acabou, porque, igual a gente falou no último episódio, aconteceram tribunais para averiguar crimes de guerra, né? Teve isso em relação aos judeus lá, aos alemães nazistas que cometeram essas atrocidades. Teve o tribunal de Nuremberg. Quando o pessoal viu que, né, a água bateu na bunda, eles devem ter manipulado o relatório todo para diminuir, para minimizar a pena que eles iam receber ali. Então acho que é difícil realmente contabilizar isso aí. E assim, houveram 2 tribunais, mais pra frente a gente fala melhor. Na verdade, houveram 2 tipos de julgamentos, né? Os americanos trocaram essas informações obtidas, esses dados colhidos, por penas mais leves, né, para esses médicos, para esses cientistas envolvidos. Impressionante, mano, impressionante. Sim, muitos cientistas após a Segunda Guerra Mundial continuaram com a sua vida acadêmica, sendo biomédicos, médicos, cientistas que não tiveram qualquer prejuízo da sua carreira. O americano é muito oportunista mesmo, né, cara? É igual os nazistas lá na NASA, né? Mas isso dá outro episódio. Os soviéticos chegaram a criar um tribunal que o nome é Khabarovsk, numa pronúncia portuguesada. Qualquer palavra que você falasse que terminasse com sk, eu ia acreditar. Não, Khabarovsk é um cabaré russo, né? Qualquer palavra que você falasse, eu ia acreditar. Mas os americanos, eles parecem ter tido assim, uma preocupação com alguns pilotos que foram presos e viveram ali situações degradantes, né, desumanas, e aí foram punidos ali alguns médicos e funcionários que prejudicaram esses pilotos americanos especificamente. Já os soviéticos, eles vão julgar quem estava ali na unidade 731 quando eles tomam conta desse território, já no final da Segunda Guerra, né? Já bem depois. Muitos desses médicos e cientistas já haviam fugido de volta para o Japão com o final da guerra, até temendo mesmo algum tipo de consequência por ficar ali. Então, de fato, as pessoas que praticaram as atrocidades não tiveram qualquer tipo de pena, ou a maioria delas não teve qualquer tipo de consequência, né, por isso. Bom, vamos voltar para as experiências que ocorreram lá? Caraca, não deu nem um respiro. Achei que você ia falar, vamos contar uma piada aqui agora. Aí não, quer voltar pro negócio horrível. Conta um negócio horrível aí pra gente. Tinha também um outro tipo de experimento que era testar os limites do corpo humano baseado naquilo que os soldados viviam no campo de batalha. Então, pensando assim, era frio extremo, ferimentos, né, mal cuidados, doenças que poderiam se disseminar e situações vividas por pilotos ou por, enfim, pessoas que estavam lidando ali com a operação de máquinas. E aí as pessoas eram expostas ao congelamento para tentar curar ali a hipotermia, privação de alimentos, de água para ver até onde a pessoa resistia. Tinha um experimento terrível de pendurar a pessoa de cabeça para baixo para ver quanto tempo ela aguentaria ainda viva. Tem o lance de colocar pessoas em... como é que fala? Forte pressão para saber os efeitos, né, das aeronaves no corpo humano. Então, também... baro tipo alguma tortura, coisa, né? Que baro é o sufixo de pressão. Igual o teste para piloto, né? Que eles são colocados naquela de máquina força G, né? Caramba, assim. É exatamente isso. Que era feito justamente pensando... Só que sem a pessoa
topar, né? Sem a pessoa falar Tudo que é feito voluntário, por prisioneiros de guerra. Os pilotos que submetem a esse exame. Então, era esse tipo de experimentos, né? Nada éticos nem científicos, que eram feitos, alguns até com civis, né? Pessoas ali das comunidades próximas a essa unidade, e que chegaram a alguns resultados, né? Se descobriu ali algumas informações que foram trocadas pelos americanos, como a gente falou agora há pouco, e que ajudaram a entender como vírus, bactérias e doenças poderiam ser usadas como armas de guerra. Então, pensando nesse contexto de guerra, né, traz aí o mais perigoso, o mais baixo, o mais terrível que o ser humano pode ser. Só da gente pensar que isso já foi feito, né, na prática, em algum momento da humanidade, isso traz a gente assim, um certo calafrio, né? E a ideia de que a gente precisa evitar guerras a qualquer custo. Porra, conta uma piada aí, pelo amor de Deus. Cara. Logo uma piada no chat é GPT. difícil, né? Essa base ela foi desativada em algum momento? Como é que foi o término dela? Tu sabe, não? Acho que é importante falar como que acabou essa merda, essa desgraça aí. Se você for médico e estiver ouvindo, nunca faça uma merda dessa, tá? Mesmo que esteja em guerra. Porra, brincadeira, hein? Pô, aqui, ó, meu. Cara, a unidade... Brincadeira, hein? Ai, ai, ai. Porra, ai, que ai, feio, porra. que feio, hein? Coisa horrível. Torturar pessoas até a morte. Eu acho que é um contexto muito específico, né? E que eu acho que o que a gente evoluiu no sentido de direitos humanos e de ética mesmo, científica, tem a ver com as atrocidades também que foram feitas durante esse período, né? Não só pelo eixo, mas também pelos aliados, como a gente discutiu no episódio anterior. Bom, a unidade 731 tem fim quando os soviéticos tomam controle dessa região ali da Manchúria. Em 1945, mesmo com o final ali da Segunda Guerra. E aí, enfim, houve um certo silenciamento, né, do que aconteceu ali. Como a gente já falou, muitas das pessoas que atuaram na unidade 731 seguiram a sua vida depois. O próprio líder lá, o tenente-general... Vou resgatar o nome dele aqui porque, né, pô, nome assim japonês é difícil pra gente que é brasileiro. Tenente-general Shiroishi, que foi o chefe, né, que liderou ali essas instalações, ele nunca perdeu a patente dele. Ele continuou com as honras militares, né, após o fim da guerra, considerado alguém que cumpriu a missão que foi atribuída a ele, né? De certa forma. Foi isso aí que o Felipe Sampaio falou, né? Se esconder atrás desse escudo do eu estava apenas obedecendo ordem. Chocante, né? Que ele não tenha sido julgado como um criminoso de guerra. Pois é. É interessante, né, que o Japão hoje, ele tem essa máscara aí de nação, vamos dizer assim, amistosa, né, cara? Quando a gente pensa em Japão, a gente pensa, pô, num pessoal tranquilo, legal, pensa em anime, né? Você imagina já um concurso de cosplay, assim, mas, pô, o Japão... Pensa na cultura pop, de um modo geral, né? Até assim, a Segunda Guerra era um antagonista, assim, né, de filme distópico, né, cara? É uma parada muito absurda, cara. Porque a gente imagina, a gente vê muito isso projetado na Alemanha nazista, né? Como os grandes vilões do mundo, assim, e tal. Mas eu acho que dificilmente a gente vê o Japão ser retratado dessa forma. Né? Uma temática que ainda é muito polêmica até hoje. Não é uma coisa que é muito divulgada, assim, tipo, tem um amplo acesso, né? Tem um episódio que é curioso, que alguns documentos, registros desses experimentos foram encontrados por acaso por uma pessoa que comprou alguns livros usados, assim, de um... a gente chama aqui no Brasil de sebo, né? Essas lojas que vendem livros usados. E no meio veio ali documentos dessa unidade. Eu frequento muito, inclusive, sebo. Vou fazer uma propaganda gratuita aqui. Quem for do Rio de Janeiro, sebo da Rua das Flores, na Sanspenha. O pessoal lá faz um trabalho bacaníssimo, eles têm o Instagram, todos os livros que eles vão recebendo de doação, eles vão
postando fotos já com precinho camarada ali, R$10, R$15 os livros, né? Aí você pode comprar antecipado, eles separam, botam no envelopinho, você só vai lá e busca. Merchan gratuito aí pro Sebo, eles fazem um trabalho muito legal lá. Caraca, mano, todo episódio ele quer fazer merchan pra alguém de graça, né? Impressionante. Pô, pra dar uma aliviada no clima aqui, cara, tá muito pesado. Impressionante. A gente nunca vai ter um patrocínio assim, cara. Nunca. Cara, eu espero Eu vou marcar muito... eles nesse episódio. Não, nesse não, porque esse tá muito pesado. Mas num outro momento. Eu espero outro muito, momento, assim, algum fazer uma produtor... algum produtor, assim, de um destilado tipicamente brasileiro aí das Minas Gerais que queira me patrocinar. Cara, se você tem qualquer coisa aí que você possa patrocinar, não precisa nem ser dinheiro não, cara. Sei lá, dá um livro pra gente, ou alguma coisa, uma cerveja qualquer, a gente fala teu nome aqui. Não, exclusivamente porque a gente trabalha... aceito... Porque a gente tá trabalhando exclusivamente de graça. Até agora. Não, nosso pagamento são os likes. E tem pouco, hein? Tem pouco, porque eu já falei do José, né? Então, E já falou do Eduardo também. José e já Eduardo, falei do Eduardo. quem que é o próximo? O Maurício ainda não curtiu. Sabia que o Sampaio tava de olho nesse cara. Esse cara de camisa verde também, eu sempre esqueci o nome dele. Você mesmo de camisa verde, você não curtiu ainda, pode curtir o vídeo aí. Acho que é isso, né? Trouxemos aqui hoje a história de um dos maiores crimes de guerra do século XX, ainda muito desconhecido, ainda pouco falado pela historiografia tradicional. Espero que vocês tenham gostado de saber dessa informação. Eu sei que a gente trouxe muitas informações tristes aqui hoje, né? Só complementando, Raul, que eu acho que é importante falar, esses assuntos que são mais pesados também, eles são importantes porque isso tem que ter vivo na memória, porque a história se repete, a gente tem mostrado isso nos últimos episódios, que as coisas acontecem. Então, para que nesse mundo que a gente vive, que está tão cheio de conflitos, né, a gente falou que recentemente Hamas, Israel, China e Taiwan, Ucrânia, né? Então as coisas estão acontecendo e a gente vê que na guerra é quando acontece a suspensão da empatia, né? Coisa que o Felipe Sampaio sempre usa esse termo que eu acho que é muito bacana, a suspensão da empatia. Então estudar história é entender como as coisas funcionam e entender quais são as tendências que acontecem, os eventos que tendem a acontecer. Então estudar história é muito importante para que esses absurdos, né, não aconteçam e novas pessoas inocentes que não tem nada a ver com aquilo ali sofram na mão dessas pessoas, desses tiros. Tá, eu vou fazer um pedido aqui. Pessoal que tá assistindo, por favor, sugiram temas alto astral. Eu quero que, pelo amor de Deus, sugiram aí uma curiosidade histórica que vocês queiram saber, mas que a gente dê risada aqui, que a gente conte feliz. Porque tá difícil. A história da humanidade, você fala? Complicado, né? É difícil. Caraca, difícil. Agora tu lançou uma crise existencial aqui. Se a história for sobre o humano, vai ter um negócio pesado, vai ter um negócio tenso, né? Então, uma teoria da conspiração, que aí pode ser uma mentirinha, né? Pode ser um negócio ali um pouco exagerado, pode ser um negócio engraçado. Aí vai ser pra passar raiva também, né? Não, vai ser pra passar raiva não. Um negócio engraçado, lança aí. Peçam aí nos comentários do YouTube um assunto bem engraçado, um assunto bem levinho pra gente fazer no próximo episódio aqui, pra levantar o astral. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu.